louvando a Deus de casa em casa e caindo na graça de todo o povo. Esta palavra está em Atos 2:47 e é a nossa saudação para você no início desta reunião, em nome de Jesus e em nome da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, que é filiada à PIB do Rio. E nossa saudação para você, bem-vindo, bem-vinda. Mande esse link para alguém nesse momento que você conhece, da sua família, amigos, amigas. Compartilhe, porque a nossa reunião hoje, sempre, mas hoje também vai ser muito abençoada. A história da nossa casa de paz de hoje fala de Moisés e a marca do sangue na porta de todas as casas do povo de Deus. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 21 ao verso 28. Acesse aí no seu celular também o texto bíblico. A primeira Páscoa, diz assim a palavra de Deus. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem uma esponja de isopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e seus descendentes devem obedecer. Vocês e seus descendentes, verso 24, devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando esta cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa, em honra ao Senhor Deus. Pois no Egito, Deus passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e a Arão. Que Deus abençoe esta palavra abençoada em seu coração, em sua casa, em nome de Jesus. Como essa cerimônia se aplica em nossas vidas, em nossos dias? Será que precisamos fazer a mesma coisa, molhar o portal da porta da nossa casa com sangue para que a morte não chegue? Não, não é isto. O tema que nós anotamos para esta reflexão é o seguinte: acrescentando anos de vida e paz para você e para a sua casa. Então, nossa oração nesta reunião é que o Senhor Deus aumente anos e dias de paz, que você tenha vida longa e que você tenha paz no viver em sua casa, em sua família, com seus amigos e com todas as pessoas que você ama. A primeira lição que anotamos da aplicação dessa história em nossos dias é a seguinte: a morte é certa, mas não deve acontecer antes do dia e da hora marcada pelo dono da vida. Sim, todo mundo sabe que a morte é certa e ninguém pode fugir dela. Mas uma coisa nós podemos fazer, eu posso fazer e você também pode fazer. Você pode impedir que a morte aconteça precocemente em sua vida e em sua família também. A história de hoje fala sobre isto. O Salmo 23, verso 4, diz assim, é um salmo muito conhecido: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Naquele dia que o Senhor ordenou a Moisés e Arão que fizessem esta cerimônia no meio de todo o povo de Israel, o anjo da morte passou em volta de todas as casas.
Mas em algumas casas ele foi impedido por Deus de cumprir a missão dele. E a missão dele era matar. No Salmo 91, 11, diz assim a palavra de Deus: Deus dá ordem aos seus anjos a respeito de algumas pessoas para as guardarem em todos os seus caminhos. Eles as sustentarão em suas mãos para que não tropecem com seus pés em pedras. Tudo indica que todos nós temos o nosso dia marcado e estamos na fila. E a fila da morte, ela anda rápida, ela é apressada. O tempo todo nós estamos vendo e ouvindo notícias de pessoas que estão chegando, que chegam à vez daquela pessoa. E é natural, isso faz parte da vida. Mas tudo indica também que, da mesma forma que muitas pessoas que gostam de furar fila, às vezes a fila do banco, às vezes a fila... Tem gente que gosta de furar fila, né? Mas a fila da morte ninguém gosta de furar. Mas você sabia que tem gente furando a fila da morte? Significa que existem pessoas que estão apressando, antecipando o dia marcado por Deus para a morte. Nesse dia aqui, nessa história, algumas pessoas apressaram. Porque quem desobedeceu aquela ordem de Deus, apressou o dia. Não era para morrer naquele dia. Mas o anjo passou e na casa onde não havia a marca do sangue, houve morte. Então, há muita gente também nos nossos dias muitas pessoas estão apressando o dia da sua partida desse mundo. E tem pessoas que estão fazendo isso até por vontade própria, exatamente por algumas circunstâncias que nós vamos mencionar ainda nessa reflexão. A segunda forma como essa história se aplica em nossos dias é que o povo, naquele dia, precisava fazer algumas coisas para evitar a morte precoce de seus filhos primogênitos. Algumas atitudes precisavam ser tomadas. Da mesma forma, hoje, algumas atitudes nós podemos tomar, eu e você podemos tomar, para evitar a morte precoce, tanto nossa quanto da nossa casa, na nossa família. E o que nós precisamos fazer hoje? Naquele dia, lá no passado, todos os que queriam evitar a morte dos seus primogênitos deveriam molhar numa esponja com sangue o portal da porta da entrada da casa, e quem tivesse aquela marca do sangue no portal da porta, em cima, dos lados e no batente, o anjo da morte não entraria para matar. Outra atitude não era para ninguém sair de casa durante aquela noite. Quem estivesse fora de casa estava exposto à morte. E quem não tivesse molhado o portal da porta também estava certamente com o risco, e o risco foi iminente, realmente foi concretizado, porque quem não tinha a marca, realmente houve morte. Mas o que devemos marcar hoje? É o portal da porta da nossa casa? Não, senhores. É o sangue de um animal? Não, Deus não quer mais que nenhum animal morra, porque ele já mandou o seu único filho, o Cordeiro de Deus. O João Batista, quando viu Jesus vindo para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro de Deus já derramou o seu sangue. E o que nós precisamos marcar hoje, o sangue que devemos usar é o sangue de Jesus. O lugar onde devemos marcar é o nosso coração. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isso está em Isaías capítulo 1, verso 18. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. E quem é o anjo da morte?
Em João 10:10, o Senhor Jesus diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E aí Jesus completa dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O ladrão é o diabo que mata o corpo e a alma. E o anjo da vida é o Senhor Jesus. Em Provérbios 3, de 1 a 5, a palavra de Deus diz assim: este é um texto onde nós temos aí o resumo de toda a longevidade. Quem almeja ter uma vida longa, mas não somente uma vida longa, vazia, mas uma vida abundante, uma vida cheia, uma vida próspera, vida de paz, como é o tema do nosso projeto, Casa de Paz. Provérbios 3, de 1 a 5, diz assim: filho meu, ou filha minha, não te esqueças da minha lei. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço. Escreve-os na tábua do teu coração. Confia no Senhor e não confie no seu próprio entendimento. Que palavra linda e maravilhosa. E aí a frase principal é essa: eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A terceira forma como essa história do anjo da morte que passou e nas casas onde tinha a marca do sangue ele não entrou, houve paz naquelas casas, não houve morte naquelas casas, quem obedece às orientações do Senhor, a sua casa está em paz. Ainda hoje o Senhor continua protegendo muitas casas. Ainda hoje o anjo da morte continua passando e rondando muitas casas e ceifando, levando a vida de muita gente. Você já deve ter visto filmes, novelas, já leu livros, comentários sobre esta história do povo de Israel e como foi apavorante quando o anjo da morte chegou na casa, os pais segurando os filhos e não teve jeito. Quando o anjo da morte chega, realmente não tem jeito. Mas a palavra de Deus tem essa palavra prévia para nós e nós podemos impedir que o anjo da morte chegue de forma precoce, leve a nossa vida ou alguém da nossa casa. Quem obedeceu às instruções da palavra de Deus recebeu a paz, recebeu o livramento. Em Provérbios 1:33 diz: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Veja na sua Bíblia, Provérbios 1:33. Eu quero concluir esta meditação contando sobre um sonho que Martinho Lutero teve. Martinho Lutero era monge e era sacerdote, e ele depois se converteu, foi aquele que promoveu a reforma luterana, chamada Reforma Luterana, e ele certa vez teve um sonho, e no sonho ele se achava perante Deus, e era o dia do julgamento, e estava presente Satanás, de um lado, a fim de acusá-lo. Martinho Lutero teve esse sonho e ele viu tudo isso. E aí foram abertos os livros onde tudo que nós fazemos é anotado nesses livros. O inimigo foi apontando nos livros muitos pecados de Lutero. E de fato ele era culpado de muitos daqueles pecados. E quando ele foi recebendo aquelas acusações, ele foi entrando em tristeza e em desespero e começou a pensar: eu vou morrer, não vai ter jeito. Vou perder a salvação. O sonho começou a virar um pesadelo. E ele então, mas no próprio sonho, ele lembrou-se da cruz. E virando-se para o diabo, ele o esmagou com esta palavra: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todo pecado.
Ele lembrou de 1 João, capítulo 1, verso 9, no próprio sonho. E acordou daquele pesadelo, mas em paz, porque quando ele falou essa palavra, o inimigo desapareceu do tribunal. E ficou apenas ele e o Senhor Deus. E ele se sentiu salvo, se sentiu abençoado naquele momento. Esta é a nossa oração por você nesta oportunidade. Queremos que você sinta esta paz. Não somente em sonhos, mas na realidade. Eu quero orar por você neste momento. Daqui a pouquinho eu vou orar por você para que você sinta esta segurança. A fila da morte anda. Não há como nós fugirmos desse dia e do dia marcado e do tempo marcado. Mas nós podemos impedir que a morte chegue precocemente, antes do dia. Porque se nós não tomarmos algumas medidas, ela vai chegar antes do tempo. E tem chegado para muita gente, infelizmente. Alguns cuidados são importantes. Por exemplo, estamos aí no tempo da pandemia. E a orientação dos especialistas é todo mundo usar máscara. Todos lavarem as mãos o tempo todo com sabão. E quando não tiver água e sabão, usar o álcool em gel. Algumas pessoas estão dizendo assim, Deus me livra. Deus não vai deixar acontecer. Sim, Deus é maravilhoso, Ele livra. O livramento vem dele. Mas a nossa parte Ele não vai fazer. O cuidado nós precisamos tomar. O sujeito entra num carro em alta velocidade, bebe e tudo. A lei está aí dizendo, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba bebida alcoólica. As pessoas bebem, entram no carro em alta velocidade e aí matam ou morrem e depois ficam dizendo, chegou a hora. Não chegou a hora. Isso foi precocemente, isso aconteceu de forma precoce. Não era para acontecer dessa forma, não é para acontecer dessa forma. A palavra de Deus nos orienta a cumprir os requisitos para que tenhamos longevidade, para que o anjo da morte não entre em nossa casa antes da hora. Vamos orar daqui a pouquinho para que a marca do sangue de Jesus seja forte e viva, de par em par, em seu coração. A marca do sangue não é mais no portal da porta, da entrada da casa, mas é nos portais do seu coração e do meu coração. E a marca do sangue é do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas antes, reúna a sua família. Dê as mãos neste momento. Mande o link deste programa para alguém da sua família, que você sabe que está com medo da morte. Tem muita gente. O mundo está apavorado com medo da morte. Mas o que fazer? Há algumas atitudes que nós precisamos fazer. Além daquelas que as autoridades estão orientando para que façamos, nós temos também orientações aqui na palavra de Deus e que devemos segui-las para que nós tenhamos vida longa, mas também paz nesta vida longa. Mande também seus motivos de oração. Aí embaixo, nos comentários, escreva agora os seus motivos de oração e nós estaremos nesse momento mesmo que você está escrevendo, já anotando e orando e enviando para nosso ministério de intercessão. Mande também seus testemunhos. Que Deus está fazendo em sua vida, em sua casa. Nós temos já dezenas de temas sobre casas de paz. Então, se você sabe que alguém da sua família, ou uma amiga está precisando dessa temática, ou de hoje, ou de outro dia, está tudo gravado aí na nossa playlist. Mande para alguém. Hoje nós não podemos nos reunir nos templos, não podemos sair distribuindo Bíblias, ou Evangelhos, ou Novos Testamentos, mas nós podemos distribuir o link da nossa programação.
Você pode fazer isso, mande para alguém. Peça que as pessoas vejam, porque não é palavra minha, é a palavra de Deus, e que vai abençoar, vai trazer paz e segurança. Então vamos orar neste momento? Curve a sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor, dizendo assim: Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, de amor eterno, de bondade e de misericórdia, na intercessão do Espírito Santo e em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu quero marcar a minha vida e a minha casa com o sangue de Jesus, que além de me purificar de todo o pecado, impede que o acusador entre para me acusar, para matar, roubar e destruir. Eu quero viver a vida abundante que Jesus tem para mim, Deus Todo-Poderoso, Deus da vida. E quero também que esta vida de fartura seja em minha casa e em minha família. Eu oro também pelos enfermos, as pessoas que estão hospitalizadas, pedindo a cura do Senhor para essas pessoas. O Rogério Sampaio me pediu para orar, Deus, pelo amigo dele, o Lourival. Oh, Deus, só o Senhor é Deus. Ele está internado no CTI de um hospital, não sei qual, mas o Senhor sabe, e o Senhor é o Deus da vida, que afugenta o anjo da morte. O Senhor é o Deus que é chamado de Yahvé Rafá, o Senhor que cura. E eu peço, em nome de Jesus, esta cura do Senhor para a vida do Lourival e para tantas pessoas que também estão hospitalizadas, seja com o Covid-19, o novo coronavírus, seja com qualquer outra enfermidade. Dá sabedoria aos médicos, enfermeiros, às equipes nos hospitais, para que, na sabedoria do alto, apliquem os procedimentos adequados, trazendo restauração para a vida, e que estas curas do Senhor sejam para testemunho. Cada pessoa curada volte para dizer: Deus me curou, para testemunhar no mundo todo de que o Senhor cura, mesmo quando os médicos dizem que é incurável. Oramos pelas famílias enlutadas, conforto e o consolo do seu Espírito Santo Consolador para todas as famílias, Senhor. Aqui da nossa igreja, o irmão Adonias perdeu 2 pessoas da família com o novo coronavírus. Ó Deus, só o Senhor pode consolar os familiares, Pai. Mas tantos outros, Pai, em todo o mundo, Senhor. O choro é notório. Nós temos ouvido o clamor do mundo, Senhor. Pessoas gemendo por parentes, entes queridos, que o anjo da morte chegou e levou. Então, o Senhor agora pode mandar o seu Espírito Santo Consolador para confortar essas famílias. E, Senhor, pedimos a cura, pedimos a vacina, pedimos remédios, que o Senhor abençoe para que apare, Senhor, para que encerre essa praga no mundo todo em breve tempo, Pai. Nós pedimos que o Senhor apresse o fim dessa pandemia. O Senhor nos manda pedir e nós pedimos. Pedimos pelas equipes que trabalham nas áreas essenciais. Pedimos pelos empregadores que estão sem condições de pagar seus empregados. Pedimos por empregados que foram demitidos, empresas que faliram, comércios que fecharam. Ó Deus, suas igrejas estão fechadas, Senhor, seus templos. A igreja não está fechada, mas os templos estão fechados. Então, Senhor, através mesmo da internet, a sua igreja está agindo. E que esta ação da igreja, Pai, traga avivamento para a igreja. Ninguém se perca, Senhor. Ninguém se disperse.
Peço a sua bênção, Pai, para todos, para a nossa congregação, para a nossa igreja. Peço e agradeço no nome de poder e de autoridade, no nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos e todos digam amém. E graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma reunião abençoada. Agradeço a você a participação. Você não é assistente, não. Você é um participante das nossas reuniões. Porque a reunião ela é de Deus e ela é para Deus. Então que Deus abençoe você. E não encerrou, não. Tem uma bênção para você. E também não fique triste porque está encerrando agora. Porque depois de amanhã tem live ao vivo com a missionária Eneida. Uma bênção, não perca. Peça alguém que mande o link para você, se você não conseguir acessar. Ou mande o link para quantas pessoas você quiser, para que as pessoas sejam abençoadas também, como você está sendo abençoada, abençoado nesta reunião. Então abra seu coração agora e receba a bênção do Senhor. Senhor Deus e Pai, a graça do Senhor, o amor de Deus, a proteção de Deus, o livramento do Senhor Deus, a cura de Yahvé Rafá, seja em minha casa e em sua casa, hoje e para sempre. E todos digam amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião e que Deus te abençoe. Amém.